Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais esse papo filosófico. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante da filosofia contemporânea. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos tratar da ética ambiental. Então, para começar, nós podemos dizer que a ética ambiental é uma área da filosofia que analisa a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Agora, temos aqui o objetivo, os princípios, importância e atitudes que devemos tomar. Então, vamos primeiramente falar do objetivo. É promover uma relação cuidadosa entre humanos e o meio ambiente. Isso aqui figura como um objetivo geral. Princípios. Considerar as interconexões entre todas as espécies e agir com responsabilidade para com as gerações futuras. Então, a gente tem que pensar no presente em função do futuro. E claro que para isso a gente precisa analisar o passado. Esse é um princípio da história. Importância. Contribuir para o desenvolvimento sustentável. Atitudes, repensar escolhas, apoiar sustentabilidade, ter uma alimentação saudável, cuidar das águas, reduzir o consumo de energia e por aí vai. Agora, a ética ambiental ganhou destaque na década de 1970, com a publicação de textos de filósofos como Peter Albert David Senge, Arne Naess e Richard Silva. Se desenvolveu a partir da necessidade de reexaminar valores e princípios em face dos problemas ambientais. Ela se caracteriza por equidade ambiental, ou seja, justiça ambiental, prudência social e integracional. Então, nós devemos ser cuidadosos nas nossas relações sociais para que, inclusive, o meio ambiente não seja danificado. Conservação e respeito pela diversidade cultural e biodiversidade. Aqui, nós devemos levar em consideração que as culturas não são idênticas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não consumimos a carne de cães. Na China, as pessoas consomem carne de cães. Então, o judeu não consome carne suína. Nós a consumimos. Então, é assim que nós devemos também levar em consideração o aspecto cultural. Reconhecimento da totalidade da vida como um bem e um valor em si mesma. A ética ambiental se relaciona com outras áreas, como a bioética, um assunto que já foi tratado anteriormente, que busca interligar as ciências humanas e biológicas. Agora nós temos 6 temas abordados pela ética ambiental. Qual é o primeiro? A sustentabilidade. Significa equilibrar as necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Muito bonita aí a imagem do colibri, sendo ela do reino animal, beijando uma flor do reino vegetal. Então, segundo tema, justiça ambiental, que visa garantir que os impactos ambientais negativos não recaiam desproporcionalmente sobre comunidades vulneráveis e marginalizadas. Terceiro tema, direitos dos animais e da natureza como um todo, que é entender que os animais, plantas e ecossistemas inteiros têm direitos que devem ser respeitados. A consideração de interesses deve ser levada em conta. Isso aqui parte do pensamento de Peter Senge e de Tom Regan,
que diz que nós devemos considerar muitas vezes não os direitos da floresta ou os direitos dos animais. Às vezes eles nem têm direitos estabelecidos por leis, mas nós devemos levar em consideração os interesses dessas outras formas de vida. Por exemplo, um animal tem interesse em viver. Então, nós não podemos atentar contra a vida daquele que pretende e quer viver. E não existe modo bom da gente matar quem não está querendo morrer. Então, continuando aqui com os temas, nós temos o desenvolvimento tecnológico e ambiental. Então, são reflexões sobre o uso da biotecnologia, energias renováveis e outras tecnologias que impactam o meio ambiente. Agora, devemos evitar as herbicidas e pesticidas que elas danificam o meio ambiente, atingindo animais e vegetais. Outro tema são as mudanças climáticas, que deve ser aquela atitude de considerar a responsabilidade humana em relação às emissões de gases de efeito estufa e os impactos globais disso. E o último tema, consumo e estilo de vida. O consumo consciente e a mudança de hábitos individuais e coletivos podem influenciar o futuro do planeta. Consumir apenas o necessário é uma necessidade e não é uma necessidade do futuro. É uma necessidade do agora. É uma necessidade urgente. Agora, precisamos fazer umas considerações diferenciadas, colocando sugestões para práticas ambientais saudáveis. Essas são umas entre tantas outras possíveis. Então, primeiro, reduzir, reutilizar, reciclar e minimizar o desperdício. Segundo, uso consciente da energia e optar por fontes de energia limpa, renovável. Terceiro, economia de água. Quarto, transporte sustentável, sempre que possível. Quinto, compostagem, que é transformar resíduos orgânicos em adubo natural, reduzindo o envio de lixo a aterros sanitários. Sexto, consumo responsável, como o uso de produtos locais, orgânicos e de empresas com práticas ambientais éticas. Então, mesmo quando você vai utilizar um perfume, é bom saber se a empresa, para produzir aquele perfume, não fez experimento cruel com animais, porque alguns cosméticos, perfumes que a gente usa, na prática eles são testados antes em animais para ver os efeitos daninhos e só depois pode ser liberado para o uso humano. Mas a gente pode procurar por o produto dessas empresas que não usam práticas cruéis contra os animais. E sétimo, preservação da biodiversidade, com o apoio a iniciativas de reflorestamento, evitar o uso de produtos químicos nocivos e proteger habitats naturais. Então, para concluir a aula de hoje, eu trouxe aqui um pensamento do filósofo estruturalista Claude Lévi-Strauss, ele já faleceu no século XXI, e ele diz o seguinte: meu desejo é um pouco mais de respeito para o mundo que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele. Então, Claude Lévi-Strauss, ele não leva muito em consideração aquela ideia criacionista. Ele é um estruturalista e, como tal, ele pensa o seguinte: antes da existência do homem, aliás, a própria Bíblia diz que Deus começou a criação não pelo homem, mas criou outras coisas e, por último, o homem. Então, nesse aspecto, Claude Lévi-Strauss, ele até
concorda com o pensamento bíblico, mas ele diz que o mundo não vai acabar numa catástrofe universal onde todas as formas de vida vão ser aniquiladas. Não. Ele acha que o mundo começou sem o homem, mas vai terminar com outras espécies sobrevivendo após a morte do último homem. Bom, aqui nós concluímos a nossa aula sobre a ética ambiental. Faço convite para as próximas aulas. Não deixem de visitar a plataforma para acesso integral à aula de hoje e até o nosso próximo encontro.